Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, é sempre um prazer e um privilégio estarmos na casa do Eterno em Shabbat. As notícias foram boas hoje, né? Porque temos um ajuste para a celebração de Rosh Hashanah, né? Isso é muito bom. De Rosh Hodesh, perdão. O ajuste de Rosh Hashanah também com a presença da comunidade. Isso é muito bom. E lembrando que a consultoria da cozinha, ela é mais do que uma comunicação, é um aval. A cozinha vai dar o aval do que nós servimos aqui. Nós não podemos fazer as coisas da nossa cabeça. Por exemplo, chega no período de Pêssah, não pode ter fermento na dieta. Nós estamos em restrição de pão até Yom Kippur. Então, dentro desse cenário, é bom que as famílias responsáveis procurem a cozinha não só para uma simples comunicação, mas para saber até onde podemos ir, o que devemos fazer, porque a casa do Eterno não pode se perder por causa da mesa. Mesa é um lugar sério, é um lugar sagrado, e quando há uma descentralização, precisa haver unidade para que não se perca nesse assunto, tá bom? Bom lembrar desse detalhe, porque no passado já erramos muito por causa de comida, né? Os mais antigos aqui eu não preciso lembrar a todos de um histórico passado com esses problemas de comida, quando a casa não assumia de forma centralizada a questão da comida. Não vou entrar nesses detalhes, mas quem é antigo aqui sabe disso. Uma outra coisa importante, anotem na agenda de vocês, próximo domingo, sem ser amanhã, domingo que vem, a imersão, Leomar, 7 horas da manhã, no mesmo local de sempre, lá na Ilha do Boi. Nós estaremos lá às 7 horas da manhã. Por que nós vamos imergir? Por causa do que nós vamos conversar, e já viemos conversando já há umas boas 4 semanas. O assunto é o mesmo, é o ídolo. Precisamos descer as águas para que nas águas o ídolo lhe fique. Lembrem-se que antes do fogo no deserto surgir, Moisés e Israel foram banhados pela água do mar quando eles cruzaram o mar. Então a imersão de Yeshua precede o fogo do deserto que ele vai enfrentar Satanás. Existe um rito da Torá para ser cumprido, mas muito mais do que um rito, é um mandamento, é um preceito para santificação. Então no próximo domingo, 7 horas da manhã, depois nós vamos passar os detalhes à tarde melhor um pouquinho, mas provavelmente no mesmo local, né, Leomar, naquela praia que a gente tem feito ali na Ilha do Boi, às 7 horas da manhã do domingo, agradecendo que o frio já está indo embora, né, vai estar mais tranquilo, a água fica boa, né, Leomar, para a gente imergir. Quem deve imergir? Todos. Todos, de criança a mamando, a caducando, devem todos ir às águas. No interior a gente dizia assim, né? Aqui tem de mamando a caducando, tem de criança de peito até idoso já, para nós todos, porque Israel marchou como um exército saindo do Egito, todos. E Moisés não barganhou criança, não barganhou os animais, nem os idosos, nem as mulheres. Foram todos banhados na imersão do mar de juncos. Tá certo? Então, próximo domingo, sem ser amanhã, o domingo próximo. Tá certo? Outra coisa importante, ensaio hoje é 1h30, não é isso, Larissa? E o estudo da tarde às 15h30, correto? Perfeito. Vamos lá, nós estamos na Parashá Kitavô. A Parashá Kitavô é uma Parashá que fala de uma entrada. Todos vocês conhecem esse texto. É um texto famoso. Mas nós precisamos analisar alguns detalhes, porque essa entrada ela é precedida de algumas ações. Queria que vocês abrissem o texto de vocês, lá no capítulo 26 do livro de Devarim, Deuteronômio, por favor. Deuteronômio capítulo 26. Do verso 1 ao 9. Eu vou ler numa outra tradução, vocês me acompanhem, por favor, tá? Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1. E é quando vieres à terra que Adonai teu Elohim te dá como posse, tu a herdarás e nela habitarás. Toma o princípio de todo o fruto da gleba, que farás vir de tua terra,
Observa que a palavra gleba significa terreno, Adamá. Então o primeiro ponto aqui ele está falando do fruto da terra física, mas também da terra da qual o homem é parte, Adam. Então é do terreno físico e deste terreno aqui que tem que entregar primícia quando nós tomamos posse da terra. Que farás vir de tua terra. Você vê que ele repete terra, mas ele usa a expressão Eretz, que aí agora ele está falando de uma questão geográfica, física, da terra de Israel, que Adonai teu Elohim te dá. Coloca-o num cesto, vai até o lugar que Adonai teu Elohim escolher para nele fazer residir o seu nome. Vem até o ministrante que houver nesses dias e diz-lhe: eu o trouxe hoje. Quando é que nós temos que entregar a primícia? Hoje. Isso aqui não é metafórico. Vem até o ministrante que houver nesses dias e diz: eu o trouxe hoje a Adonai teu Elohim. Sim, eu vim para a terra que Adonai jurou a nossos pais nos dar. O ministrante tomará o cesto de tua mão e o depositarás faces ao altar de Adonai teu Elohim. Segundo a tradição, neste momento o ofertante, pastor, ele compartilhava as mãos do ministrante e eles faziam um balanço desse cesto com a primícia, tal qual nós fazemos quando um filho nasce aqui na casa. A criança ela é movida como uma oferta. Era um cerimonial, porque sempre há e haverá um intermediário entre nós e Adonai. Sempre haverá um ministrante. O texto no verso 5 continua: responde e diz em faces de Adonai teu Elohim. Aqui é a declaração do ofertante. Presta atenção aqui agora nesse detalhe. Arami perdido, meu pai desceu a Mizraim. Arami é todo descendente de Arã, local de habitação do patriarca e da sua família. Abraão, antes mesmo de ser Abraão, ele sendo Abrão, ele era um Arami. Ele era um homem, habitava a região de Arã. Então você veja que a oferta do possuidor da terra, cerca de 500 anos após a promessa dada a Abraão, ele volta na legitimidade do patriarca para que a oferta seja feita. Guarda esses detalhes. Meu pai desceu a Mizraim, Egito, residiu ali com poucos mortais. Ele se tornou ali uma grande nação, vigorosa, numerosa. Os Mizrim, os egípcios, nos maltrataram, nos violentaram, nos impuseram dura servidão. Nós clamamos a Elohim, a Adonai Elohim dos nossos pais. Adonai ouviu nossa voz, ele viu nossa humilhação, nosso labor, nossa opressão. E Adonai nos fez sair de Mizraim com mão forte, com braço estendido, com grande estremecimento, sinais e prodígios. Ele nos fez vir a este lugar. Qual lugar? Este lugar. Cada sinagoga espalhada sobre a face da terra que serve a Adonai de maneira legítima deve ser visto como este lugar. A terra de Israel, fisicamente, ela é um símbolo mundial, mas as sinagogas unem esta terra por meio das suas casas de oração construídas ao longo da terra. Então, em que lugar? Neste lugar. Para não parecer, pastor, que nós estamos falando de um lugar que depende de um avião e uma passagem de quase 30 mil reais para ir e voltar. Para muitos de nós não podemos dizer assim: olha, não posso chegar a essa terra. É nesta terra acessível a todos nós aqui. Ele diz: ele nos fez sair de Mizraim com mão forte, com braço estendido. Ele volta ao primeiro mandamento das tábuas. Olha como é o uso e o manejo de alguém que conhece Torá. Ele se legitima para poder ofertar. Ele não faz de qualquer forma. Tem uma legitimidade. Então você tem que estar ligado aos pioneiros dessa história. Se não estiver ligado a Abraão, a Isaac e a Jacó, de forma legítima, não adianta querer habitar a terra. Mas, Leonardo, eu não sou descendente de judeu. Não se trata de problema genealógico. O problema é de adesão à Torá e aos seus mandamentos. Isso é o que nos une a Abraão, Isaac e Jacó na primeira instância dentro da visão divina. É o cumprimento de mandamento.
Isso é o que une um único povo, judeus e gentios, um só povo. Ele é unido por uma única só coisa: o cumprimento dos mandamentos da Torá. É a única coisa que une um povo. E o texto vai dizer, verso 9, ele nos fez vir a este lugar, nos deu esta terra. Todo mundo sabe qual é a história desta casa. Ela foi dada. Quem conhece a história sabe que ela foi dada. Foi dada. Uma terra fluente de leite e mel, mas a congregação pagou por ela. Ser dado não quer necessariamente dizer que você tinha dinheiro para pagar. Porque se Adonai não quisesse legitimar esta obra, dando aos filhos espirituais de José, Jacob e Saad, o legítimo herdeiro que construiu esta casa, uma descendência na cidade, podia ter o dinheiro que fosse. Essa casa nunca teria a legitimidade que nós temos. Seríamos mais um fundo de quintal desses que tenta se legitimar de formas humanas. Então a casa foi dada. É nesse sentido que eu digo que a casa foi dada. E agora, eis, fiz vir o princípio do fruto da gleba que tu me destes a Adonai. Deposita-o em faces de Adonai teu Elohim, prosterna-te em faces de Adonai teu Elohim. É uma paraxá que ela nos dá uma sensação maravilhosa. Quem que não quer fazer parte deste rito? Alguém aqui se negaria a ter este privilégio de ir a Adonai entregar as primícias no ato de posse de uma terra? O grande problema é que nós muitas vezes gostamos de ouvir o final da história sem ouvir o enredo da história. O que este homem aqui, do texto, seja ele quem for, eu ou você, precisamos passar e enfrentar para ter esse privilégio? O cristianismo deu um salto de qualidade dentro da sua própria concepção. Por meio de Jesus eu chego aqui sem ter uma história construída, de um dia para o outro. Hoje traficante, amanhã pastor. Apóstolo, profeta. Essa história aqui para acontecer durou 500 anos. Eu estou falando da história histórica, legítima deste evento aqui, durou de Abraão a esse momento aproximadamente 500 anos. Só que quem recebeu a promessa não foi quem cumpriu. Abraão nunca pisou nestes termos, fazendo esta alegação diante de Adonai, porque ele ainda não era o possuidor da terra. Ele era o legítimo dono, mas o possuidor não. Se nós analisarmos isso aqui ainda, durou mais de 500 anos para acontecer. Por quê? Porque nós já estamos falando de uma terra onde ela foi, pastora, trabalhada, produzida e colhida. Quando é que isso aconteceu? Alguém sabe me dizer na ordem cronológica da Torá? Quando é que este evento aqui aconteceu? Isso é um mandamento para se cumprir. Mas quando é que ele efetivamente se cumpre? Alguém sabe me dizer? Depois que Josué subjuga as nações as quais eles iam possuir. Então ainda veio Moisés, 40 anos no deserto, o povo entrou por meio das mãos de Josué, e Josué lutou, me parece que 28 anos para livrar a terra e Israel habitar e produzir. Então não foi pouca coisa não. Passou na legislação de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos filhos de Jacó, de Moisés e Arão, de Josué, para no período dos juízes. Aí vocês vão ver falar que os filisteus destruíam tudo o que se plantava na terra. Ali você já está vendo Israel em plantio, produzindo a terra, porque subjugou quem? Então, você não tem como. Imagina hoje você lá no norte de Israel, hoje. Eu tenho um campo de 3 hectares de tamareira para cuidar. E o míssil está correndo em cima da minha cabeça. Eu estou lá, Ulisses, com a minha enxadinha. Você não cultiva a terra em meio de combate. Você subsiste. Mas você não é um agricultor pleno, com liberdade de produzir sobre uma terra enquanto você está em combate. Então Israel só teve essa oportunidade de cumprir este mandamento depois de um enredo que Israel viveu, um enredo de combates.
de guerras. E é sobre isso que nós precisamos entender. Porque é maravilhoso ver o mar abrir. Mas ninguém quer lembrar dos 400 anos da servidão no Egito. Olhar o final da história não nos dá garantia de que nós seremos aprovados ao longo dessa história para que o final aconteça. Não é assim a vida com Adonai. Por isso que eu disse que numa autoproclamação o cristianismo deu um salto de qualidade. Ele não precisa disso. Desviando e destoando as palavras que Yeshua e seus discípulos ensinaram, pega-se um atalho e, biblicamente, não é assim não. Às vezes os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos é quem vão se beneficiar com essa história. É isso que nós precisamos pensar aqui agora. Só que essa história começa lá no capítulo 15 do Gênesis. Abre lá para mim. Ele não fala do patriarca aqui o tempo inteiro? Abre o capítulo 15 do Gênesis, por favor. Olha o verso 13. Gênesis, Bereshit, capítulo 15, verso 13. Então disse o Eterno a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Na 4ª geração voltará para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante, uma tocha de fogo apareceram, e passaram no meio daquelas partes. Naquele mesmo dia, fez o Eterno uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Ele falou que deu. Aqui não tem previsão de combate, mas ele falou que deu a terra. Mas vamos ver a evolução do processo. Vai no capítulo 22. Ele primeiro diz que vai te dar. Aí ele vai te contando no meio do processo, pastora, como é que vai ser realizado esse evento. Se eu vou chegar, ficar sentadinho, esperando Adonai fazer tudo, para depois eu vir e usufruir. Vamos ver como é que foi aqui pelos patriarcas. Verso 15, capítulo 22. Então o anjo do Eterno bradou a Abraão pela 2ª vez desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Eterno, porque fizeste isso, e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandemente, te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Olha como é que mudou. Já está falando que vai desalojar alguém do seu lugar. Aí já começa a ficar uma situação assim, um pouco mais delicada. Então eu vou ocupar um espaço ocupado já por alguém. Mas aqui ainda está dizendo que Adonai vai dar a terra. Vai lá no Êxodo, capítulo 33. Olha o capítulo 33, verso 1. Disse mais o Eterno a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então ele está dizendo que ele vai arrancar. Se nós penetrarmos daqui para frente o livro de Levítico e o livro de Números,
está dizendo veementemente que ao hebreu é vedado assimilar ou conviver com qualquer nação estrangeira dentro da terra de Israel. O texto da Torá vai dizer em Números e em Deuteronômio: desapossa-os. Já começa a jogar sobre o ombro dos descendentes de Abraão a responsabilidade de remover o indivíduo estrangeiro dentro da terra. Só que volta na leitura do texto que nós fizemos da Paraxá. Volta lá. O texto da Torá está dizendo que desde os patriarcas haveria uma retirada de povos de sobre a terra. Perfeito. Aí nós vamos voltar no verso 2, capítulo 26 do livro de Devarim, Deuteronômio. Toma o princípio de todo o fruto da Adamá, do terreno. Aqui existe o homem e a terra unidos pelo preceito da sua origem. Homem e a terra, o solo, nascem pelas mãos de Adonai, formados e tendo a mesma origem. Se aqui o texto está dizendo: traz o princípio de todo o fruto da gleba, que farás vir de tua terra, que Adonai teu Elohim te dá. Ora, se esta terra é a terra que consequentemente foi desapossada para você habitar, de onde nós temos que tirar os habitantes estrangeiros? Da terra física e da onde? Desta terra aqui. Senão eu não consigo declarar: Arami era meu pai que desceu ao Egito. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o texto da Torá, ele une a necessidade física com a necessidade espiritual íntima do homem em desapossar invasores. Aí está o problema. O próprio Elohim diz que daria cabo deles fisicamente. Nós acabamos de ler no capítulo 33. Ou seja, a maior dificuldade é desapossar a terra física ou aquela terra interior que faz parte do mesmo processo? Essa é a pergunta. Se eu não desaposso as duas, eu não tenho direito a entregar as primícias quando eu adentro. Então o problema não é entrar na terra. O problema é entrar e fazê-la produzir e eu ter legitimidade para ofertar. Se tiver estrangeiro no meio, tira, esquece que não existe vínculo com isso. Porque a terra ela é improdutível em tempo de guerra. Você não tem como trocar o arco e a espada pelo carro de boi, pela enxada e pelo ancinho. Não dá. Não dá. A Galileia hoje está parada, são os maiores pomares de Israel e é período de colheita. Vai lá agora e vê se tem alguém com cesto nas costas colhendo fruto no meio do bombardeio que está tendo lá. Pois não, André? Isso, perfeito. Ali em Mateus, quando ele ensina sobre a regra do plantio, é a referência da parábola que André está falando, ele vai dizer que assim como é a terra, é o coração do homem. E isso é um princípio exegético da Torá, não tem como desassociar. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o lugar onde nós habitamos ainda tem invasão por estrangeiros, é sinal de quê? Nós já cumprimos o nosso dever interior para desapossar fisicamente alguém? Não. Anda junto. Anda junto. O físico e o espiritual caminham juntos. 10 anos aqui na terra e ainda tem invasor no terreno. A porção dessa semana é profundamente atrelada ao conceito de possuir a terra e alude à ideia de fazê-la produzir após tomá-la da mão do estrangeiro que ali reside. Esse foi o problema dos espias que condenou uma geração inteira a morrer 40 anos no deserto. Quando viram a terra e viram a necessidade de produzir sobre ela depois de desapossar, a terra é de gigante,
a terra nos engole com vales, com montanhas. Só Josué e Caleb gritaram dizendo que a terra era boa. 40 anos pagando pelos 40 dias de incredulidade em Cades Barneia. Os espias, no dia 9 de Ave. Foi essa confusão toda. Antes dela ser produtiva a partir da sua posse, há necessidade de desapossar todo ser estranho que reside no local. Essa é uma prerrogativa inegociável à luz da Torá, com a qual nós precisamos ser íntimos se desejarmos gozar da salvação e da vida eterna. Porque habitar a terra, possuir a terra e produzir a terra é o mesmo que vida eterna. Porque vai haver aqui dentro o mesmo resultado que no solo nós plantamos. Vai ser um paralelismo físico e totalmente subjetivo, porque é dentro do homem o acontecimento. Se nós entendemos essa questão, pastor, em que pé se encontra a nação de Israel hoje? Lutando contra este inimigo, muito mais severo do que o Hamas, que o Hezbollah, que a Jihad Islâmica, que o Irã. Mas Israel está combatendo no âmbito físico, mas está tendo um combate interior. Aprendam com isso. Quando Israel está em combate, está havendo um combate físico e um combate interior, de reflexão a respeito do que tem feito à luz da Torá. Ou você acha que os rabinos não estão se debruçando para tentar entender o que está acontecendo com a nação hoje, no sentido interior da nação? Como que a nação está sendo ferida com esse combate? E como que ela tem que se portar diante deste combate? Observa um detalhe. Pois não, pastor. Cadê o Alan? Pega o microfone aí do lado para a pastora, por favor. Em Números, no capítulo 33, o Eterno já nos falou isso. A ordem é um imperativo, é uma ordem. Números 33, versículo 55, ali ele vai falar, no 54 diz assim: por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Ao mais numeroso dareis herança maior e ao menos numeroso dareis herança menor. Onde a sorte cair para alguém, aí será sua herança. Segundo as tribos de vossos pais tomareis as heranças. Mas, se não expulsardes os moradores da terra, tem uma condicional aí, de diante de vós, os que deixardes dentre eles vos serão por espinhos nos vossos olhos. Outra tradução diz acanto. Acanto, eu já ensinei sobre isso. Por aguilhões nas vossas ilhargas, e vos hostilizarão na terra em que habitardes. E então farei a vós como pensei fazer a eles. Se o ídolo não sair do coração, que é isso que você vai falar, não adianta, não vai habitar a terra, não vai herdar a vida eterna. Só isso. A pastora Sandra já se adiantou a pergunta que eu ia fazer. Quem é esse inimigo no interior do coração do homem, que é mais violento que o Hamas, que o Hezbollah, que o Irã, contra qualquer grupo terrorista antissemita que existe sobre a face da terra? É o ídolo. Mas é você, Leonardo, que está falando isso? Não sou eu, não. Eu só estou reproduzindo palavras ditas a esta assembleia no ano de 2019, durante o mês de Elu. A Parashá Kitavô, que nós estamos estudando, e a Parashá Kitetse, que foi a da semana passada, elas sempre cairão no mês de Elu. E nós vamos falar sobre o mês de Elu à tarde, um pouquinho mais. Mas o mês de Elu é o mês que antecede Rosh Hashanah e Yom Kippur. Duas festas não agrícolas que falam apenas e exclusivamente da sanção do humano sobre a face da terra. Se você vive ou se você morre. Se você tem o seu nome inscrito no livro da vida ou se você tem o nome riscado do livro da vida. São 10 dias extremamente tensos. É tenso, porque nós estamos sob sanção, nós estamos sob julgamento, nós estamos sob a expectativa de um bom resultado, mas não temos garantia, porque seremos julgados. O mês de Elu antecede, então nós temos 29 dias antes
para uma preparação para esse grande momento de sermos julgados. Por quê? Porque eu não posso estar aqui me bronzeando na praia, fazendo churrasco, e no dia seguinte eu vou lá para receber a sanção divina. Não funciona assim. Existe um período, os homens estão conduzindo as orações com 3 salmos, e o Salmo 27 ao longo do mês inteiro. Em Yom Kippur nós finalizaremos as orações dos 150 salmos, apelando a Adonai, em última instância, que escreva o nosso nome no livro da vida, e não nos risque do livro da vida. Escreve e sela. Esse é o pedido. Nós vamos falar melhor um pouco à tarde sobre isso. Mas em 2019, eu encontrei uma advertência que Adonai nos deu em assembleia, foi público. O vídeo deve estar inclusive online para quem quiser buscar depois. O Eterno disse assim: é um tempo bom. Ele falava do mês de Elu. Então é bom viver esses dias tensos, esses dias de aperto, dias de imersão, dias de ajustes com Rosh Hodesh, botar as coisas em ordem. Tempo glorioso, tempo de nos ajustarmos ao Eterno. Devemos buscar o Eterno com todas as nossas forças para entrarmos no novo ano. Rosh Hashanah, Ele nos preparou assim em 2019, com as nossas questões ajustadas a Ele. E a questão é: não voltei mais aos ídolos. Ele falou isso em 2019. E não mais voltei aos ídolos. Para que se ouça isso em todo lugar. Não voltei aos ídolos. Para que possamos tomar a justiça em nossas mãos, torná-las ações verdadeiras e que nós nos reconciliemos definitivamente com Adonai. E não mais volteis aos ídolos. Ele fala 3 vezes essa expressão. Em tempo algum, 4ª vez, volteis aos ídolos. O inimigo físico da terra, ele é nada mais do que uma alusão a este problema crônico que nós carregamos, chamado idolatria no nosso interior. Com ela aqui dentro, esquece posse de terra, esquece fazer a terra produzir, esquece celebrar em linha, como é que ele falou aqui? Com as questões ajustadas a Adonai, vai fazendo mérito religioso apenas quem não quiser enfrentar essa questão face a face. O mês de Elu é o 6º mês do calendário religioso hebraico, também conhecido como mês de Teshuvá, de arrependimento, de retorno a Adonai. As 4 letras do nome Elu são um acrônimo da frase do verso 3 do capítulo 6 de Cantares: eu sou do meu amado é meu. Então Elu é Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Nós vamos mostrar isso aqui à tarde, eu vou trazer com mais calma isso aqui. Significa que se eu sou do meu amado e o meu amado é meu, o mês de Elu é visto como um mês de noivado por um casamento que está às portas. Veja que a posse da terra anda em linha com o tempo de um noivado, de um casamento que está às portas. Então nós não temos como enfrentar uma situação dessa despreparados com o momento. O mês de Elu, ele só é citado uma vez na Bíblia, que é no livro de Neemias, capítulo 6, verso 15. E por incrível que pareça, o assunto era Tobias tentando impedir a reconstrução do muro. Tinha um invasor que ganhou, ele e Sambalate, que um deles ainda ganhou um quarto dentro do templo, por causa do sacerdote daquele templo. Esdras desaloja o indivíduo de dentro do templo, tira ele aos chutes de dentro do templo, porque um estrangeiro morando dentro da casa de Adonai, no interior da casa de Adonai. Ora, o mês de Elu, então, textualmente, ele está vinculado a um problema de expulsar um invasor. É a única vez que fala do mês de Elu em toda a Bíblia Sagrada, no Taná. Segundo a tradição, foi neste mês que Moisés ascendeu ao Monte Sinai pela 3ª vez por um período de 40 dias. No Rosh Hodesh de Elu, ou seja, no início do mês de Elu, até o dia 10 do mês seguinte, Tishrei e Yom Kippur, quando ele desce com as 2ª tábuas do pacto. É só esses os dias que nós estamos vivendo. É só esse. A tentativa de recuperação de um povo que estava com a aliança para ser perdida. Qual foi o evento que motivou Moisés subir para trazer as 2ª tábuas? Qual foi o pecado?
Fala alto. O ídolo do bezerro de ouro. Então o mês de Elu e o ídolo caminham. Ou a gente ajusta o problema do ídolo no mês de Elu, ou esquece ser escrito e selado no livro da vida. Ele avisou isso em 2019. Mas para os que são mais céticos, abre o profeta Ezequiel no capítulo 14, por favor, para ver se o que a Assembleia ouviu está ou não subsidiado pela voz dos profetas. Vamos lá. Pois é. É por isso que eu chamei de cético. Chamei de cético por causa disso. Vamos ver o que o profeta Ezequiel fala. Para bom entendedor, versos 6 ao 8. Ezequiel 14. Ezequiel, capítulo 14, do verso 6 ao 8. Dize a Israel: assim diz o eterno Elohim, chuv, retorna. Abandona os vossos ídolos e retorna vossos rostos de todas as abominações, porque todo aquele da casa de Israel ou dos estrangeiros que aí vivem, que se separe de mim, entronhe seus ídolos no seu coração e estampe em seu rosto o peso da sua iniquidade. E vier ao profeta para, por meio dele, me consultar, eu mesmo, o Eterno, responderei a ele. Vai arrumar briga com Adonai, se quiser manter o ídolo no interior do coração e ir ao profeta de Adonai para consultar Adonai. Porque é básico lutar para abandonar o ídolo antes de querer um relacionamento íntimo com Adonai. O profeta é um oráculo de Adonai. Como é que você quer ir ouvir a voz de Adonai sujo na lama dos ídolos que eu e você estamos? E voltarei contra ele o meu rosto, torná-lo-ei um exemplo e o cortarei do seio do meu povo. E assim sabereis que eu sou o Eterno. Então Ezequiel não destoou daquilo que a Assembleia ouviu em alto e bom som em 2019. Foi público. Foi público. Está implícito na palavra retorno, voltar-se, que as nossas traduções usam habitualmente converter-se. Não é uma conversão, é um retorno, porque você converte uma coisa na outra num ato único. Retornar é uma marcha contínua. Por isso que a tradução adequada seria retorno. A palavra é shuv em hebraico, que significa voltar, retornar. Está implícito o duplo conceito de desviar-se do mal e voltar-se para o bem. Retornar para Adonai não é apenas se desviar do ídolo, mas voltar-se para o único Deus. Vocês entendem que tem uma diferença? Eu preciso abandonar o ídolo e retornar para Adonai. São duas ações que o verbo shuv, que diz retorno, vinculado a essa vida ajustada a Adonai, vai exigir de mim e de você. O profeta Oséias vai dizer que você sai de um marido para o outro recebendo carta de divórcio uma atrás da outra. 7 vezes mais, né? 7 vezes mais. Não é isso que ele fala sobre os enviados de Satanás? Isso aí. Está implícito no conceito de chuva a prerrogativa de retorno ao Criador, precedida do abandono por completo dos ídolos interiores. Uma coisa é abandonar o ídolo, outra coisa é voltar-se para Adonai. Qual é o subsídio literário que nós temos na Torá para sedimentar isso aqui? Abre lá, Parashá de hoje, da semana que vem, capítulo 30 do livro do Êxodo, do Deuteronômio, Devarim 30. Abre lá. Verso 15 ao 20. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Deuteronômio 30, verso 15. Eu vou ler numa outra tradução. Vê, eu dei em faces de ti. Está na nossa cara, ó. Em faces de ti, hoje, a vida e o bem,
a morte e o mal. Não tem como eu marchar para a vida abandonando o ídolo, mas não aderindo a Adonai. Ele te dá dois caminhos, a vida e a morte, o bem e o mal. Eu te ordeno eu mesmo hoje, amar Adonai, teu Elohim, ir por suas estradas, aqui o conceito de retorno, ir por suas estradas, guardar suas ordens, suas regras, seus julgamentos, vive, multiplica, Adonai, teu Elohim, te abençoa, lá na terra, aonde vens para herdá-la. Mas, se teu coração dá meia volta, olha só essa tradução, se teu coração dá meia volta, se não ouves, se és banido, se te prosternas diante de outros deuses e os serves, eu vos declaro isso hoje, sim, perdereis. Não prolongareis os dias sobre a terra, em direção à qual passas o Iarden, o Jordão, para vir herdar lá. Tomo por testemunha hoje, contra vós, os céus e a terra. Eu dei em face de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, a fim de que vivas tu e tua semente, para amar Adonai teu Elohim, para ouvir sua voz, para aderir a Ele. Sim, Ele é a tua vida, Ele é a longevidade de teus dias, para permanecer sobre a terra que Adonai jurou a teus pais, Avraham, Itsac e Jacó lhes dá. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Moisés, no seu último discurso, ele bate igual um martelo na cabeça do prego, querendo enfincar o prego. É a vida ou a morte, dois caminhos. Então não existe negociação. Não existe negociação. Eu não posso assumir para mim, nem você pode assumir para você, uma posição na qual eu desejo ocultar um ídolo e buscar uma aliança com Elohim. O profeta Ezequiel diz que Adonai vai tomar a briga para ele e vai corrigir ele. Ele não vai mandar um intermediário para nos corrigir. Ele vai vir contra nós, porque nós procuramos o profeta, procuramos a revelação da Torá, mas nós nos negamos a abandonar o ídolo que nós cativamos, cuidamos e cultivamos no nosso interior. Léo, por isso que nós estamos no texto de Judas, quando ali Adonai vai falar que o arcanjo Miguel não ousou repreender Satanás, porque disputava o corpo de Moisés. Vai lá comigo, lá pertinho do Apocalipse, o livro antes, um livro que só tem um capítulo. Isso ali, o corpo ali é o corpo de leis. O corpo de Moisés, ele morre, Adonai o recolhe para junto dele. O corpo que está falando aqui, está falando o corpo de leis, Torá. Versículo 9, mas o arcanjo Miguel, é a mesma coisa que Ezequiel está falando. Não é o homem que vai repreender, é Adonai quem vai corrigir, porque não ouvem o mensageiro que Adonai mandou. Olha aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e este disputava a respeito do corpo de Moisés, é o corpo de leis, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Eterno te repreenda. É o Eterno que vai repreender esses desobedientes, que não querem obedecer Torá, que resistem tremendamente. Você continue lendo o texto que nós estamos orando. Nós temos exemplos aqui dentro da própria casa. Priscila foi tomada por causa do excesso que se excedeu lá em Belém. Eu falo porque eu tenho liberdade para isso. Então veio como que passando pelo fogo, debaixo do fogo de Adonai, quase morrendo, porque em Belém não se descobriu qual era a enfermidade que tinha. Veio descobrir em Vitória dentro de uma semana. Fez a cirurgia dentro de um mês para poder viver. Se envolveu com outras coisas, o rim veio parar cá em cima, quase debaixo do braço. Porque rim significa órgão filtrador.
Você não filtra o que você deixa entrar dentro de você. E você continua desobediente. Ninguém vai te repreender, nenhum de nós. Quem vai te repreender é o Eterno. Se você continuar nessa desobediência que está. É isso, e assunto aqui, ele fecha para achar lá dentro da unidade prisional. Não estou brincando. Semana passada, no domingo, isso aqui. Ele diz, corpo de Moisés é corpo de leis, que estão desobedecendo e não cumprem. Não será repreendido nem pelo arcanjo Miguel. Quanto mais por nós, Léo, que nem perto da unha do arcanjo chegamos, de tanto poder que tem sobre um mensageiro de Adonai. Então, se essa discussão vai querer continuar, deixe que Adonai vai repreender. Acabe de ler toda a epístola que você vai ver que nós estamos lendo até o versículo 23. Esta casa tem história longa para contar. E tem coisas que nós podemos expô-las publicamente, para que você aprenda e coloque no seu coração. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. A porção dessa semana, ela começa nos levando a ter a ideia de uma antítese. Porque quando a porção da semana passada é kitetse, que anuncia uma saída, quando saíres, na semana seguinte a gente parece uma antítese, quando entrares, kitavô. Porém, antítese são duas forças que lutam em sentidos opostos. Aqui não é uma antítese. É parte de uma conduta que nós precisamos assimilar, porque antes de entrar na terra, nós temos que sair de algo. Agora, Adonai usa suas maneiras figurativas, metafóricas, para mostrar o que é isso que nós temos que deixar, para nós podermos adentrar dentro do conceito de terra que nós estamos falando. O grande erro humano é limitar Adonai a uma caixa de 1 metro quadrado por 1 metro quadrado, com uma tampa, e fechar num cadeado, limitando a legislação divina a aplicações comunais do nosso dia a dia, as quais são legítimas, mas elas são a sombra do que Adonai realmente deseja fazer no homem. Se nós não aprendemos a olhar a Torá além do óbvio, nós morreremos como aqueles que nunca foram apresentados à Torá, porque conhecer a letra basta ser alfabetizado. Só isso. Olha o que o texto fala. Abre o Números capítulo 27, para a gente entender que esta questão de sair e entrar não necessariamente é uma antítese. Porque eu posso, Leomar, sair por uma porta e você pode entrar por ela. Nós estamos fazendo o movimento na mesma porta, só que um movimento contrário. Eu saio e você entra. Biblicamente eu tenho que sair e depois eu mesmo tenho que entrar. Nós precisamos entender essa linguagem bíblica, porque o texto vai dizer que não houve profeta como Moisés. Moisés era profeta. E ele diz que eu levantarei um maior que eu, do meio dos filhos de Israel, para Shachofetim, que é a base do calendário que nós estamos do ano finalizando. Ele vai levantar um, mas ele era profeta. Entre outras atribuições de Moisés, ele era pastor, era juiz, legislador, ele era um ministrante, mas Moisés era profeta. Não se esqueçam disso. O texto de Números 27, versículo 16 e 17, vai dizer assim: Adonai, o Elohim dos sopros. Na tradução habitual deve estar o Elohim dos espíritos, não é isso? É o Elohim dos sopros. De toda a carne. Ele sopra sobre quem? Todos nós. A Torá já está dizendo que Elohim sopra sobre a carne. Ele não tem um ou dois apenas que ele deseja falar. Ele quer falar com todos, por meio do sopro. E Yeshua vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, mas orarei e pedirei ao Pai que na minha ausência envie o sopro para vir e falar convosco, para vos consolar na minha ausência. É deste sopro que o texto de Números 27 está se referindo. Encarregará um homem sobre a comunidade, que saia em faces deles,
e entres em faces dele. Olha o movimento de sair e de entrar. Isso aqui não é figurativo. Os faça sair e os faça vir. É um homem, um profeta que vai conduzir o povo a abandonar o ídolo e penetrar a aliança com Adonai. Esse aqui era Yehoshua. O mesmo nome do Messias, Yeshua. Yeshua é a abreviação do nome Yehoshua, Josué. Jesus, o nome dele era Josué. Para quem não, no português, se nós formos escrever, é Josué. Aqui, ó, quem é que conduziu o povo a entrar na terra? Não foi Moshe. Foi um profeta que veio depois dele. É o profeta que olha o seu interior e o meu e diz: ali há adultério, ali não há adultério. Ali há mentira, ali há verdade. Este profeta, Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão, filho de José, é este homem aqui, ó, que vai conduzir um rebanho inteiro a sair para depois entrar. Não é uma antítese, não são movimentos opostos. É uma hierarquia de abandono do ídolo e unidade com Adonai. Nós precisamos entender isso. Aí olha como é que o texto termina: a comunidade dos Bene Israel não será como ovino sem pastor. Nós não vamos ficar órfãos, nunca ficamos. Essa casa nunca ficou órfã porque o rabino sempre esteve presente aqui. Mas nós continuamos lutando para ocultar, cultivar e esconder o ídolo dentro do nosso coração, mesmo com o rabino se impondo. Ambas as porções da Torá falam diretamente ao homem e da necessidade vital de tornar-se íntimo de Elohim. Leia-se, casar-se, penetrar a intimidade da tenda nupcial de Elohim, viver em unidade matrimonial com o seu Deus. Não da forma dos gregos que se deitavam com os seus deuses e faziam filhos semideuses. Não é essa loucura, mas é de um penetrar da alma, onde nós teremos Adonai no nosso interior e Adonai nos terá por inteiro. É deste vínculo que o mês de Elu e que a Paraxá hoje complementa a Paraxá da semana passada. Essa é uma ação migratória, gravem isso, e assume um aspecto metafórico, contendo uma saída contra o inimigo e uma entrada na terra dada por Elohim. Vamos lá no Deuteronômio capítulo 21, volta lá. É metafórico a linguagem de Adonai: reclame com ele. Ou acate, se submeta e peça que o sopro sagrado nos convença de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. Essa linguagem não é escolhida por homens, é Adonai que faz a linguagem a qual ele determina para que o homem receba a Torá. O texto da Torá, do verso 10 em diante, vai dizer assim, ó. Presta atenção no texto. Paraxá da semana passada. Por favor, prestem atenção. Deuteronômio 21, verso 10. Quando saíres à guerra contra o teu inimigo, o inimigo aqui agora já ficou claro, é o ídolo. Adonai, teu Elohim, o dará na tua mão. Você vai ter o ídolo aqui, ó. Mas é o ídolo da Sandra em mim? É o meu ídolo em você, Alain? Ou é o meu ídolo na minha própria mão? Para eu fazer dele o que eu determinar. Capturará seus cativos. Observe esse detalhe aqui. O ídolo não capturou um homem livre. Capturarás os seus cativos. Nós já éramos cativos na mão do ídolo. E estes que eram reféns do ídolo, o nosso ser vai ser capturado. Mas agora por alguém que tem poder de determinar o futuro. E verás entre seus cativos uma mulher de bela aparência. Apaixonar-te-ás por ela e a tomarás por mulher. Aqui é uma legislação da Shíbia. A mulher estrangeira casada com um hebreu temente a Torá. O grande problema é nós encerrarmos esta questão no âmbito social. Leis e regras
para a mulher estrangeira que deseja casar-se com o hebreu. Tem um compêndio gigantesco do Talmud só falando disso. Leis sociais. Mas não se limitam a leis sociais. Porque se o ídolo está no coração, nós precisamos entender que nós somos o homem e a mulher dessa história. A cativa representa o ídolo dentro de nós, porque ela traz sobre ela tudo aquilo que represa o homem em seu interior. Agora olha para o texto e lê aqui, ó. E eu e você que capturamos essa cativa, nós fomos apresentados a ela. Eu tenho um ídolo aqui dentro, Leomar, ó, meu pai. Meu pai é a cativa, que me cativou aqui dentro, que me botou em cativeiro. Aí Adonai fala aqui, ó, eu botarei ele nas tuas mãos. Aí o texto diz, essa cativa é de bela aparência. Ela é agradável aos olhos. E você se apaixona por ela e a toma por mulher. Mas faze-a vir no meio da tua casa, raspa a cabeça dela, faz as unhas dela, faz ela abandonar a túnica de cativa e habitará na tua casa. Ela chorará seu pai e sua mãe durante uma lua de dias. Depois disso virás até ela, a desposarás e ela será a tua submissa. O subjugar do ídolo é no interior. Por que não fala aqui em destruir o ídolo no interior? Porque é um desafio permanente a manutenção do subjugar do ídolo no interior do homem. É como uma mulher que, pelo benefício que tem de não ser arrolada entre os filhos de Israel, se submete a tudo para ser contada. Ela é sujeita. Aquilo ali, pastora, está totalmente cativo agora a quem está na mão. Você domina sobre esse sentimento que um dia dominou sobre você. Tem lei social para isso? Quem arbitra o seu coração, Liz? O ídolo vai estar na tua mão. O ídolo vai estar, Leomar, na tua, na de cada um de vocês, na minha. Para eu arbitrar, pastor, o que eu faço com ele. É muito mais do que uma lei social rigorosa, dura e muitas vezes pesada e injusta com a mulher estrangeira. Porque quando o homem mete a mão, Leomar, desequilibra a sacralidade da lei. O texto da Torá literalmente vai dizer assim: Kitetse la milchama al oiverha untano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivio veraita bashiviá eshet yefat toar verhashakta va velakarta leha. Quando o texto da Torá diz assim, ó, quando saíres à guerra contra os teus inimigos, a palavra inimigo é oiev. A definição é simples: inimigo, adversário, opositor. Quando você sair ao encontro de alguém que faz inimizade, oposição ou te desafia. Essa expressão que você leu aí, primeiro, que é a guerra, ela é traduzida como uma guerra de obrigação sua. Isso. Isso. Mas ela é voluntária. É uma legislação de que você sai à guerra voluntariamente, mas é uma guerra autorizada pelos pais. Ela é autorizada pela Torá a partir do momento que o homem faz voluntariamente. Eu não posso te ajudar nisso. Eu não posso. E nenhum de vocês pode me ajudar. Porque o ídolo vai ficar na mão de quem um dia o cativou. Lembrem-se disso. Porque eu vou definir o futuro do ídolo. Se eu vou levar ele ao fogo para ser destruído. E aí nós vamos falar disso à tarde, da mulher adúltera. Porque se eu casei com Adonai, se eu fui livre porque o ídolo está na minha mão, e eu adultero, eu caio em outra legislação e não essa. Essa aqui é a legislação daquele que tem o ídolo revelado para si.
Mas existe uma legislação de que, após o ídolo revelado, se eu adulterar e fizer mau uso do que Adonai me deu em mãos, existe a prova de ordalho. Nós vamos voltar nisso hoje à tarde. Foi aí que eu entendi a cisão, pastor. Por isso que voltou essa semana insistentemente para cima a situação. Porque ele vem para a tua mão, mas se você não souber fazer bom uso do que você recebeu de Adonai, você cai na legislação das águas amargas, aplicada desde o primeiro dia do pecado com Adão e Eva. Aplicada recorrentemente sobre a humanidade desde do pecado original com Adão e Eva. Observa aqui, eu já estou encerrando para a gente finalizar a tarde. O texto acima, literalmente, o teu opositor, então traduzindo, quando saíres à guerra contra teu opositor, no âmbito mais literal das Escrituras, o inimigo em questão é todo aquele que faz inimizade ou oposição a Elohim e a Torá. Sendo a derrota do inimigo de Israel físico um sinal de favor de Elohim, mas do contrário, se Israel era derrotado em combate, havia um sinal claro do desfavor de Elohim para com o seu povo. Agora traz isso para cá, para hoje. Moisés diz que é hoje. Quando a minha vida está dando com os burros na água, vou usar uma expressão bem popular, eu tenho que entender que Adonai não está favorável a mim. E se ele não está favorável a mim, é porque aquele que é opositor dentro de mim está me dominando e não o contrário. Aí Adonai é o que vai confrontar você. Aí a sua vida vai de água abaixo. Vida sentimental, vida matrimonial, vida social, vida de trabalho, profissional, vida afetiva, vai tudo para o espaço. Mental, física, vai tudo para o espaço. Porque eu não consegui reconhecer que Adonai apresentou para mim um ídolo, mas que eu, quando o recebi, não soube o que fazer com ele. Ele foi revelado para mim, ele está na minha mão. Vocês lembram da Luzia? Cadê a Luzia aqui? Viajando. Mas a pastora Sandra falou dela semana passada. E recebeu uma proposta de casamento vinculado com uma herança bem gorda. Se ela erra ali, ela se enrola. Ia ser para ela, o ídolo estava na mão. E ela discerniu sem conhecer a Adonai. Ela disse não. Por causa dos princípios que ela tinha sido educada. Ou seja, alguém na família dela, voluntariamente ou involuntariamente, a ensinou Torá, de um jeito ou de outro. Que ela disse não para o ídolo. O ídolo estava na mão. Na maior parte das vezes, há conotação de ódio contra alguém. A palavra inimigo significa que há ódio, não é apenas uma diferença de ideias. Ele torce para o Vasco, eu torço para o Fluminense. Nós não somos inimigos, mas ele gosta de um, eu gosto de outro. A palavra oiev, inimigo, adversário, opositor, traduz que o sentimento que nos opõe é o ódio. Ódio. O qual é perpetrado numa ação hostil, quer no contexto jurídico, quer no contexto bélico. Porém, há uma aplicação duvidosa dessa raiz, quando ela pode ser considerada como a base do nome Iov, Jó, assumindo diversas possibilidades para a sua origem. Presta atenção. Alguns definem como um nome oriundo de ser hostil, em sua forma do particípio da aplicação da palavra, visto que o caráter inflexível do homem que se nega a aceitar a condição de sofrimento imposta sobre ele. Aqui é uma vertente cristã que enxerga Jó como um homem endurecido pelo que Adonai fez com ele. Então Adonai era o opositor de Jó. Essa é uma forma de enxergar. Eu não estou dizendo que é a correta. Se analisado em sua forma passiva, a raiz do nome Jó seria, na verdade, o alvo da hostilidade, sendo Jó uma vítima que sofreu nas mãos de alguém, do ídolo. Aí ele tem o nome de Jó. Por quê? Porque eu fui capturado pelo ídolo e minha vida desabou. Em termos de Torá,
precisamos entender que a palavra converge para o interior do humano, sendo o alvo desse combate a inimizade, o ódio e a oposição existentes na alma humana que rivaliza com a vontade de Elohim revelada nas Escrituras. É por isso que Jó passa 42 capítulos para dizer: mas agora os meus olhos te veem. Adonai foi opositor de Jó. Não, Leonardo, foram aqueles 4 homens enviados por Adonai. Porque Satanás só teve o papel de ferir Jó. Mas quem se opôs foram 4 homens, ditos amigos de Jó, que foram dizer a ele coisas que Jó não queria ouvir. Mas era Adonai o opositor de Jó. Mas agora, meus olhos te veem. O ídolo você botou, Adonai, aqui na minha mão. A autoconcepção da perfeição de vida santa que ele achava que tinha era o ídolo de Jó. Porque sacrificava pelos filhos sem saber se os filhos pecaram, era justo com seus empregados, era homem farto de herança. Adonai tirou tudo para dizer a ele: o seu ídolo é a sua autoconcepção. O que você acha de você mesmo é o teu ídolo, Jó. Você não é bom como você acha, mas eu vou ser o teu opositor. 42 capítulos de Jó batendo e levando, até ele parar e falar: mas agora meus olhos te veem. O ídolo vai ser visto em Rosh Hashanah e Yom Kippur, por cada um de nós. O que nós vamos fazer com este ídolo, nós vamos estudar à tarde, porque tem uma legislação própria. A depender do que fizermos com ele, nós geraremos filhos e filhas. A depender do que nós fizermos, nosso ventre e nossas coxas romperão, e o interior será visto fisicamente. Que o Eterno nos abençoe até o período da tarde para nós continuarmos. Shabbat Shalom. A vontade do Pai